Começa agora mais um podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de língua portuguesa. No episódio de hoje, irei tratar de alguns tópicos de revisão. Tópico número 1. Como frisei nas aulas presenciais, o contexto histórico do modernismo brasileiro foi marcado por uma importante presença de imigrantes, notadamente italianos. Mais de 1,5 milhão de pessoas chegaram ao Brasil. Nas artes plásticas, podemos destacar Lazar Sagal, que foi um desses imigrantes. Neste tópico de revisão, destaco a tela Navio de Emigrantes, de 1939. Embora essa tela seja datada de 1939 ou 41, a temática dos imigrantes ou emigrantes com E, ou então refugiados, é cada vez mais pertinente e atual. Se colocarmos hoje, lado a lado, essa tela de Lazar Sagal com uma fotografia dos ditos refugiados ou imigrantes, essas duas palavras são comuns na esfera jornalística, sem dúvida, o sentimento de incerteza, esperança ou desesperança, frustração, medo, etc., são presentes nas duas representações, ou seja, tanto na tela de Lazar Sagal, quanto na maioria das fotografias comuns na imprensa. Mesmo sendo a primeira delas, ou seja, a tela, uma representação do real, no segundo momento, ou seja, na fotografia, temos o retrato fiel da realidade. Sério? Ah, não acredito. É verdade, sim. No tópico 2, tão apropriado como a discussão entre passado e presente, envolvendo a questão dos migrantes, ou também chamados emigrantes com E, ou imigrantes com I, ou até refugiados. Que legal! Podemos destacar a questão da exploração no trabalho. Em pleno século XXI, essa temática pode ser problematizada e facilmente vemos uma semelhança com esse passado da formação de uma burguesia industrial no Brasil. Aqui é possível, inicialmente, fazer um paralelo entre o poema Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, poema do livro Pauliceia Desvairada, na interface com a imagem da tela Operários, de 1933, de Tarsila do Amaral. Esse assunto é da hora! Vou repetir. Podemos fazer um paralelo entre o poema Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, e a tela Operários, de Tarsila do Amaral, datada de 1933. Tópico 3. Uma das características herdadas do futurismo foi a negação do passado. Nesse entendimento, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, do livro Carnaval, de 1919, atinge frontalmente o estilo parnasiano, que se pautou na arte pela arte. Assim, no poema Os Sapos, Manuel Bandeira critica a postura da estética parnasiana, que tratava de um métier poético como o trabalho ou o lavor de um joalheiro. Convém fazer uma revisão sobre as vanguardas europeias sempre que se procura estudar o modernismo brasileiro, uma vez que esses movimentos efetivamente influenciaram as produções artístico-literárias
do Brasil e no Brasil. Tópico 5. Da forma como destaquei nas aulas presenciais, o texto multimodal é aquele que abriga em si uma série de detalhes importantes, como cores, fontes, imagem, brilho, etc. Mentira! É verdade isso? Acredite sim, nessa lógica, lanço um olhar para os detalhes de uma capa de revista a fim de mostrar a forma como certos itens multimodais contribuem para a produção de sentido. Quanto à compreensão e à interpretação de texto, pretendo focalizar o gênero discursivo reportagem. Como já mencionei nas aulas presenciais, trata-se de um texto caracterizado pela apresentação de informações a partir de temas específicos. Como, geralmente, esse gênero discursivo é comum no cotidiano, pois pertence ao domínio discursivo jornalístico, é importante atentar para sua linguagem, sua estrutura, o seu contexto de circulação e o seu público leitor. Para a avaliação deste segundo bimestre, oferecerei 2 reportagens para análise. Tópico 7. A noção de herói herdada do romantismo, em especial do livro O Guarani, de José de Alencar, como se sabe, vem da visão do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Destaco o mito do bom selvagem, bem como faço menção ao cavaleiro medieval. No entanto, mesmo no romantismo, houve uma tentativa de romper com essa ideia já no livro Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. De forma mais ousada e mais contundente, Mário de Andrade parece que finalmente consegue desconstruir a ideia de herói nacional e inaugura um anti-herói em Macunaíma, o dito herói sem caráter algum. No primeiro capítulo do livro encontramos, abre aspas, no fundo do mato selvagem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente, fecha aspas. Mais adiante, encontramos a seguinte passagem, abre aspas, já na meninice fez coisas de Sarapantar, fecha aspas. Esses são apenas alguns exemplos de como a imagem de um anti-herói foi construída por Mário de Andrade no livro Macunaíma. Pega leve, né? É fácil sim, veja bem. Tópico 8. Pronome relativo. Como apresentei na aula presencial, pronome relativo é uma classe de palavra que se relaciona com uma palavra antecedente ou consequente, ou seja, com uma palavra que vem antes ou com uma palavra que vem depois, dando início a uma oração chamada adjetiva. Que top, hein? Eu falei que é fácil. Tópico 9. Valores semânticos das conjunções coordenativas. Normalmente, as conjunções coordenativas são tidas como palavras que ligam orações independentes. Entretanto, vemos que esses itens lexicais assumem importante papel semântico. Inclusive, podem ser considerados operadores argumentativos, porque funcionam na própria estrutura do texto, promovendo argumentação. Quero frisar, no entanto, o fato das conjunções coordenativas assumirem significados diversos. Por exemplo, a conjunção e, também pronunciada conjunção i. Vejamos 2 exemplos. Exemplo número 1. Compramos um clássico e fizemos a leitura detalhada. Observem que a conjunção e, aqui neste caso, tem sentido de adição. Observem que neste caso a conjunção e tem sentido aditivo, sentido de adição. Vejamos um exemplo 2. O livro é importante e ninguém leu. Percebam
que aqui no exemplo 2, a conjunção e equivale a mas. Logo, temos aqui a conjunção e com sentido adversativo, ou seja, um sentido de oposição. O livro é importante e ninguém leu, quis dizer o livro é importante, porém ninguém leu. Logo, o e equivale a mas. É hora do almoço! Por hoje é só. Estudem mais e até o próximo podcast. Se inscreva no canal!